Pronto, está gravando. Boa tarde, boa noite para todo mundo. Vamos começar então a trabalhar. Oi, Célia, tudo bem? Como é que você está? Tudo jóia? Oi, tudo bem, e você? Terminou seu texto? Tô indo, tô Tá indo. apanhando? Então, tá. Depois que você termina, você me fala. Tá Bom, certo. então bora lá. Hoje a gente vai falar, só para vocês se lembrarem, para não ficar perdido, a gente tem uma sequência, não sei se vocês se lembram, a gente fez uma votação sobre o que a gente ia trabalhar e tem uma certa sequência. Então, para quem não se lembra, deixa eu projetar aqui rapidamente no Canvas, só para vocês se lembrarem. Ó, deixa eu ampliar que ficou pequenininho. Então, se vocês se lembrarem, a gente trabalhou em 2023 e 2024 esses 47 temas, foram 47 encontros, né? E a gente programou para 2025, então, esses aqui estão todos lá no YouTube, né? Associação Livre, regra da abstinência, sonho, sintoma, libido, pulsão, e assim, esquema da angústia, e a gente ficou um bom tempo na diferenciação entre as estruturas clínicas. Avançamos 2025 e no início de 2025 a gente começou terminando a parte das estruturas clínicas que a gente não tinha terminado, que foram aqui, deixa eu pegar aqui que eu vou marcando. Vocês vão se lembrar, a relação entre as estruturas clínicas e a linguagem, o grande outro nas estruturas clínicas, dúvida, certeza, cinismo, recusa, afeto nas estruturas clínicas. Terminamos, então, a parte das estruturas clínicas, lembram? E aí a gente avançou para 2025, que foi a formação do analista e para que serve uma análise, e hoje, diagnóstico na psicanálise e no DSM, correto? E na sequência, então, a gente vai para as especificidades da clínica, né? Essa questão da psicanálise pura, psicanálise aplicada, isso já deu bastante pano para manga, e as especificidades da psicanálise com bebês, com crianças, com adolescentes, com adultos, percurso de tratamento, entrevistas iniciais, lembram? Então, a gente combinou essa sequência e seguindo rigorosamente essa sequência que a gente combinou lá atrás, hoje, então, a gente vai falar sobre psicanálise, psicanálise e DSM, que é basicamente eu falar a diferença entre a psicanálise e a psiquiatria, ok? Mas aí eu pensei em falar a partir de duas palavras, porque não só, deixa eu tirar aqui a projeção, Renato, diga, pode falar. Fernando, rapidinho, o seu livro vai até qual? Até esse último aí de 2024? Não, a parte das estruturas eu não coloquei lá. No livro, eu fui até a... Quer ver onde é que eu fui? Da angústia. A gente foi até a angústia. Quer ver? Acho que eu estou até com ele aqui. Até o esquema da angústia? Eu estou tentando abrir também no computador, não estou conseguindo. Foi até a passagem ao ato, emoção, efusão, impedimento. Qual que é o último, Rosana? Item 27. 27, que é o... Emoção, efusão, impedimento e embaraço. Esse foi o último. Então a gente foi até a angústia, que nas aulas gravadas lá corresponde até a aula 26. Lá no Instagram corresponde até a 26. As Ok, obrigado. Aí agora a gente já está naquela parte, Fernando, que vocês vão começar a ter que me ajudar também para a gente fazer o volume 2, que é essa parte trabalhosa aí das estruturas clínicas. Depois vem o volume 3. Por isso que eu estou colocando vocês para trabalhar. Não sei se vocês perceberam, a Lami gravou, mas ela vai gravar de novo, eu vou trocar o áudio dela, ficou muito baixinho. A Rosana gravou da transferência com crianças, que vai ser postada esse final de semana. A Zélia, já passei um trabalho para a Zélia, né, Zélia? Está ali trabalhando também. A gente conversou na semana passada sobre a história da psicanálise, então, o que a gente está tentando fazer é fazer esse material, Fernando, para sair o 2 e o 3 e a gente ir tentando alcançar. Agora, é trabalho, né? É trabalho. Então, bora, então? Então, hoje a gente vai falar sobre psicanálise e psiquiatria, e para falar de psicanálise e psiquiatria, a gente vai pegar dois conceitos fundamentais, em relação ao diagnóstico e em relação à psicopatologia. Por quê? A gente tem falado muito sobre a patologização do sofrimento, vocês já ouviram essa palavra várias vezes, né? A gente tem falado sobre a medicalização do sofrimento psíquico, e a gente tem falado que isso é consequência da questão do diagnóstico.
Então, quando a gente fala de patologização e medicalização do sofrimento psíquico, nos bebês, nas crianças, nos adolescentes, nos adultos, nos idosos, em todos os grupos, na verdade, não tem nenhum grupo isento hoje, tá? Todos os grupos estão aí nesse mesmo lugar. Eu sempre aponto para o agravo na clínica com crianças e adolescentes, bebês, crianças e adolescentes, porque quem toma a decisão não são eles, tá? Eu coloco esse agravo porque são pessoas ao redor que decidem o que fazer com aquele corpo, com aquele tempo, com aquele pensamento, com aquele modo de funcionamento, entende? E essas pessoas só vão entender essa decisão por retroação lá na frente. E o que retorna, às vezes, pode ser um tanto quanto violento. Por isso, inclusive, a gente vai falar um pouco sobre essa questão. Será que a questão do diagnóstico autoriza qualquer decisão? Autoriza que tipo de decisão? Essas coisas são importantes para a gente. Então, vamos começar do básico. Então, por que a gente vai falar sobre diagnóstico e psicopatologia? Porque essas duas, no final das contas, se casam nas coisas que a gente vem conversando. Mas vamos começar do básico. O diagnóstico, primeiro. Diagnóstico existe na psiquiatria, diagnóstico existe na psicanálise. E, obviamente, o diagnóstico existe em várias outras áreas. O diagnóstico, ele não e isso é muito importante de se lembrar, o ato médico não passou. Não sei se vocês se lembram do ato médico. Vocês se lembram o que era o ato médico há alguns décadas? Há algumas décadas atrás, final da década de 90, início dos anos 2000, o Conselho Federal de Medicina tentou passar um projeto que foi carinhosamente chamado de ato médico, em que determinadas atuações seriam exclusivas da medicina, dentre elas, diagnóstico. Esse negócio tramitou até a época do governo Dilma e foi na época do governo Dilma que caiu. Então, quanto tempo faz? Eu já me perdi no tempo. Perdi. Faz tempo. Depois da pandemia, o tempo fez assim. Eu nem sei mais quantos anos passam as coisas direito. Não, 2014, não? Então, uns 11 anos, né, já, que caiu. Foi na época do governo Dilma. Mas já estava tramitando há mais de 10 anos, tá? Esse negócio já vinha tramitando há um tempão. Então, veja, o que é interessante, desde o final da década de 90, o que é interessante desse negócio de cair, algumas coisas que estavam no ato médico, por exemplo, é que perfuração, qualquer tipo de perfuração cutânea só poderia ser feito por médico. Então, furar brinco ia ser médico, tatuagem, só médico. Eu fiquei imaginando os médicos fazendo tatuagem. Ia ser uns desenhos tão horrorosos, ninguém mais ia fazer tatuagem. Já pensou? Que coisa horrorosa? Piercing, só médico. Pensa, os médicos abrindo clínica de piercing e tatuagem. Então, tinha uma série de excessos. E dentre os excessos que estavam lá, era do diagnóstico. Mas, curiosamente, embora o ato médico não passou, vocês já perceberam que vira e mexe, alguém fala assim, não, mas diagnóstico tem que ser com o médico. Se precisar de diagnóstico, tem que encaminhar para o médico. Sobretudo na clínica com criança e adolescente, já viram como isso é comum? Ora, existem determinadas documentações que são exigidas em equipe multiprofissionais que incluem o médico. Documentações para aposentadoria por invalidez, documentações para LOAS, documentações jurídicas. E aí, documentações jurídicas são de um outro campo, e aí, bora brigar, inclusive, por esses espaços em algum momento. Mas, para prática e manejo clínico, da onde veio essa ideia de que o diagnóstico ele é uma exclusividade médica? De novo, o ato médico não passou. Esta proposta não é fundamentada, não na nossa legislação, e não tem como a gente trabalhar sem. Então, a provocação que eu faço aqui o diagnóstico não pertence à psiquiatria, não pertence à neurologia, não pertence à neuropediatria, também não pertence à psicanálise ou à psicologia. O diagnóstico, no final das contas, ele permeia todos os campos, porque nenhum profissional consegue trabalhar sem ele. O diagnóstico é um ponto de partida para o seu trabalho, não é? Você vai saber qual o manejo, qual percurso, o que fazer, quais intervenções, quanto tempo, quantas vezes você vai ter que atender, uma série de questões sobre o funcionamento do seu trabalho dependem do diagnóstico. Então, não tem prática clínica de nenhuma área, inclusive da psiquiatria e da psicanálise, sem diagnóstico. Segundo ponto, também é muito importante, o diagnóstico não pode ser, em nenhuma dessas duas áreas, fácil demais. Então, se alguém consegue dar diagnóstico em 15 minutos, é provável que está fazendo merda. Qualquer que seja o diagnóstico. O diagnóstico ele não pode ser fácil,
E se tiver muito fácil, está errado, mas ele não pode ser fácil até pela própria lógica do diagnóstico. Veja, o que é o princípio do diagnóstico? O princípio do diagnóstico, em qualquer área que você for diagnosticar, é uma ficção. O Lacan vai falar que o diagnóstico ele é uma ficção, e é uma ficção mesmo. Só para brincar aqui com a palavra ficção, por exemplo, você abre o DSM-5 hoje, você tem uma série de diagnósticos. Na época que ele foi lançado, uma jornalista do Estadão, ela escreveu um texto na época, se vocês jogarem na internet, vocês vão achar. O título acho que era do Estadão, era da Folha do Estadão. O título da matéria é Acordei Doente Mental. Eu achei irônico. E aí foi bem no dia do lançamento do DSM-5, que ela falou assim, olha, ontem eu não tinha esses transtornos, mas hoje ele foi lançado, eu abri e descobri 5 transtornos que eu tenho. E foi narrando lá quais eram, que agora eu não vou me lembrar quais são. Mas eu lembro, muito provocativa essa matéria, né? Acordei doente mental. O que é esse acordei doente mental que ela provocativamente fez essa matéria? É como se eu estivesse dizendo, olha, o manual 4, ele tinha esses diagnósticos. O manual 5 passou a ter esses diagnósticos. Então, até ontem, eu não podia ser diagnosticado por isso. Hoje eu já posso. Foi uma descoberta ou foi uma invenção? Foi uma invenção. Então, é importante a gente entender que diagnóstico, achou aí a Acordei Doente Mental, é do Globo. Errei o jornal feio. É do Globo. Época Globo. Eliane Brum. Isso, minha querida Eliane Brum. É porque a Eliane Brum escreve para o Estadão, por isso que eu fiquei com Estadão na cabeça. Escrevia, agora escreve só para o país. Esse aí, Acordei Doente Mental. Vale a pena ler. Então, veja, o que é interessante nessa história toda? Quando você faz uma escavação de uma ossada, você pode até dizer, eu descobri uma ossada nova, mas depois você vai ter que construir uma certa nomeação, e aí já estamos no campo da linguagem de novo. Mas no nosso campo, você não descobriu um diagnóstico. Mas vocês já viram algumas matérias de jornal falando assim, descobriram um diagnóstico de não sei o quê? Não descobriram, inventaram, por exemplo, burnout. Burnout é um diagnóstico novo, não é? Do ano passado. Mas ele foi descoberto? Não, ele foi construído. E eu não estou dizendo que ele não é necessário, ele é absolutamente necessário. De fato, as pessoas adoecem na relação com o trabalho. O Freud já dizia isso, inclusive, que as pessoas adoecem na sua relação com o trabalho. Nós temos aí 500 mil de licenças de saúde da área da ansiedade, depressão e etc. O ano passado, dando notícia que sim, as pessoas não só adoecem, como saem de licença de saúde pelo adoecimento advindo desse campo. Nenhuma novidade. Agora, o burnout foi descoberto? Não. Uma vez que se constatou que sim, tem um adoecimento na relação com o trabalho, se constrói, se cria um nome para justificar, inclusive, as licenças de saúde. Sem esse nome, você não tem nem como autorizar as licenças de direito para essa categoria, ok. Então, os diagnósticos, eles são necessários. Só é importante a gente entender a natureza deles. Então, vamos lá. Por que ele não pode ser simples? Porque a ideia do diagnóstico é submeter alguém a um padrão, a uma classificação, ou seja, eu falar que essas milhares de pessoas, vamos pegar, por exemplo, 16% da população tem ansiedade, 8% da população tem depressão, 16% de 200 milhões, eu não sei fazer essa conta, não. 300 e... Alguém é bom de matemática aí? Não. Então, muitas pessoas, tá? Então, tem o mesmo diagnóstico. Essas pessoas são todas iguais? Óbvio. Quantos milhões? 16% de 200 milhões. Ah, tá. 32. 3 milhões 3 milhões e 200. 3 milhões e 200. Alguém sabe matemática. Esses 3 milhões de pessoas, elas são parecidas entre si? Não. Elas nem se conhecem, elas não são semelhantes, mas eu coloco, de algum modo, dentro de uma categoria, de uma classificação. Eu preciso entender a fragilidade disso. Por exemplo, eu submeto a um padrão, eu submeto a uma classificação pessoas que são completamente diferentes. E eu preciso saber dos limites disso. Não é porque esses 3 milhões de pessoas têm, por exemplo, um quadro de ansiedade, 16% é ansiedade, tem um quadro de ansiedade, que a ansiedade de cada uma delas vai ter 2 que têm uma ansiedade igual. Você entende? Não tem 2 que têm igual. E para cada uma delas você vai ter que perguntar, me conta, como é que é a sua ansiedade? Né? Como é que a sua, singularmente, se manifesta? Não é porque você tem 3 milhões de pessoas com ansiedade que são 3 milhões de ansiedades iguais. Dá para entender mais ou menos a lógica? Então, o diagnóstico... Diga. Corretindo, 32 milhões.
32. Não, eu achei 3 milhões pouco, tá? 32 milhões, agora ficou mais claro. Porque tem 32 milhões de pessoas com ansiedade, que essas 32 milhões sofrem do mesmo jeito. Que o sofrimento advindo desta palavra ansiedade se equivale 32 milhões de vezes. Deu para entender mais ou menos a lógica? Então, por que o diagnóstico ele tem que ser difícil? Porque o diagnóstico, ele de algum modo, ele tem uma ficção universalizante, uma pretensão de que eu consigo deixar a singularidade de lado e colocá-lo numa categoria. Entende? E é necessário saber os limites disso. Agora, vamos para um outro problema também da questão do diagnóstico, que eu vou também falar com a patologização do sofrimento. O diagnóstico como forma de controle. Essa talvez seja uma das coisas que mais me incomoda. O diagnóstico pode servir como forma de controle? Não sai de casa, não, você não está bem. É melhor você sair do seu emprego, ele te deixa tão estressada. Talvez é melhor você nem ir para a escola, porque você vai brigar com seus colegas. O diagnóstico, ele pode servir como uma espécie de cerceamento de uma liberdade? O diagnóstico pode servir, de algum modo, como uma forma de controle nas relações? Então, queria colocar isso também. O diagnóstico, ele é importante, não tem clínica sem diagnóstico, mas ele não pode ser fácil e, cuidado, ele pode ser mal utilizado. Não tem nada no campo do humano que não pode ser potencialmente mal utilizado, tá claro? Internet é ótimo, mas você pode cometer crimes pela internet? Então, a internet em si te leva a cometer crimes? Não, mas ela pode ser um excelente local para que os crimes aconteçam. Então, não existe nada no mundo que não pode ser mal utilizado. Antes de passar para você, Raquel, veja, agora vamos para as diferenças no diagnóstico entre a psiquiatria e a psicanálise. Então, a psicanálise, ela trabalha com diagnóstico estrutural e a psiquiatria trabalha com diagnóstico nosológico. Qual que é a diferença entre as duas? O diagnóstico estrutural, que a gente, inclusive, falou uma aula inteirinha ano passado só sobre diagnóstico estrutural. Não sei se vocês se lembram, está lá gravada no YouTube, nesse nossos encontros aqui. Quando a gente foi começar a falar sobre a diferença entre as 4 estruturas, a gente fez uma aula sobre o diagnóstico estrutural lá atrás, né? Mas só atualizando novamente aí, veja, o diagnóstico estrutural, que é diferente do diagnóstico nosológico, ele tem algumas características específicas, no nosso caso aqui, que é a proposta de que o diagnóstico estrutural interroga o estatuto do inconsciente. Até coloquei isso no Instagram e vamos tentar entender o que é isso. Interrogar o estatuto do inconsciente em relação à realidade é querer saber como é que o sujeito trabalha na relação dele com o mundo. Então, veja, a relação de cada um de nós, a relação do sujeito com o mundo é mediada pela realidade psíquica. Então, o mesmo acontecimento, ele vai ter o mesmo impacto para todo mundo? Não. Por exemplo, você pode estar indo, vou pegar o mesmo exemplo que eu usei para uma turma que eu falei, mas às vezes o mesmo exemplo já não serve. Você está indo para algum lugar, alguém te corta teu carro, né? Um motorista vai e te corta o carro. Você freia o carro e aí você chega no lugar e fala, nossa, eu estava vindo para cá, alguém cortou o carro, ainda bem que eu freiei, mas não aconteceu nada, tá tudo bem, vida que segue. De repente, a mesma cena, você está indo para algum lugar, alguém corta seu carro, você chega, nossa, que vontade de matar, ainda bem que eu não ando com uma arma. Você acredita que o filho da puta, e ele passa o resto do dia, o resto da semana, até o mês que vem, ele está falando da cortada do carro? Ou seja, teoricamente é a mesma coisa. Você está andando na rua e seu carro foi cortado. Mas é a mesma coisa para todo mundo? Não é a mesma coisa para todo mundo. Então, no final das contas, o que a análise, o diagnóstico estrutural vai avaliar? Como é que o sujeito se relaciona com o mundo, porque isso vai me dar notícias da realidade psíquica dele. Lembrando que não existe outra verdade, outra realidade, que não a realidade, a verdade psíquica. Então, a única realidade que diz respeito e interessa ao sujeito é a realidade psíquica, e o que ela conta para a gente? Ela conta como o sujeito vê o mundo, como que ele se vê, como que ele pensa, como que ele fala, como que ele sofre, como ele trabalha, só isso, né? Ou seja, ela só dá notícia de tudo isso. Bom, então, nesse sentido, então, a realidade psíquica é uma construção
e você vai construindo ela ao longo da sua vida, desde pequenininho, desde lá das identificações, desde o ideal do eu, você vai construindo essa realidade psíquica, e essa realidade psíquica, que é uma construção, vai dizer para a gente como que o sujeito, no final das contas, ele observa e é observado pelo mundo. Isso também é importante. O sujeito ele não conta para a gente só como que ele observa o mundo, mas ele também diz como que o mundo observa ele. Vocês lembram disso? Né? Aonde eu passo tem alguém me criticando. Eu não posso entrar no elevador que alguém já me olha com cara feia. Ora, ele vai dando uma notícia de como que o mundo o vê. Como o mundo o vê, nos dá notícia se esse olhar é invasor, se esse olhar é fantasístico, se esse olhar... Vocês conseguem perceber a diferença? Se esse olhar até existe ou não existe, porque pode ver que a pessoa nem veja os olhares ao redor, né? Então, o diagnóstico estrutural, que é o diagnóstico da psicanálise, ele basicamente se dá a partir da relação do sujeito com o campo da linguagem. Aí, vamos pensar, e te passo agora, Raquel, a palavra, qual que é a diferença entre o diagnóstico nosológico e o diagnóstico estrutural. Basicamente, o diagnóstico nosológico, ele é um diagnóstico que confia nos fenômenos. O que é confiar nos fenômenos? Os fenômenos, quando vocês abrem o DSM, vocês podem abrir em qualquer página, vou pegar aqui, se eu não me engano, autismo é página 60, deixa eu ver. Deixa eu ver se eu estou boa de memória. Não, eu fui para o TDAH, 59. Então, se você pegar, vou pegar o TDAH, já que eu abri nele, se você pegar, por exemplo, então, você pega o manual e você abre em qualquer um dos diagnósticos. O que é o diagnóstico nosológico? É um diagnóstico que confia nos fenômenos. Tanto que o que vai ser observado são os fenômenos. Por exemplo, no TDAH, critério A, padrão persistente de desatenção e hiperatividade que interfere no funcionamento, caracterizado por. O que é caracterizado por, né? Por exemplo, tipo 1, desatento. E aí ele vai falar 5 sintomas, lembrando que sintoma aqui não é o mesmo sintoma da psicanálise, sintoma aqui é manifestação fenomenológica, né, que a gente chama de manifestações sintomáticas, é o que a psiquiatria chama de sintoma, tá claro? Mas tem uma diferença entre sintoma para a psicanálise, é a amarração do sujeito com a linguagem. Sintoma para a psiquiatria são fenômenos, manifestações sintomáticas. Ou seja, um certo modo que você anda, um certo modo que você pensa, e assim por diante. E aí, se a gente for no TDAH, por exemplo, então, 5 desses sintomas são necessários. Frequentemente não presta atenção em detalhes ou comete erros por descuido. Frequentemente tem dificuldade de manter a atenção em tarefas. Frequentemente parece não escutar quando alguém lhe dirige palavras. Frequentemente não segue instruções. Ficou claro o que é fenômeno, não é? Ou seja, são coisas muito rasas, muito no campo da consciência. Não tem nada aqui que você tem que escavar para descobrir muito, entende? Está bem no campo da consciência. No campo da consciência é perguntar. Às vezes você está fazendo tarefa e esquece o que você estava fazendo. Às vezes você vai lá na cozinha buscar alguma coisa e você não lembra o que você pegou. Às vezes, percebem? Estamos no campo do fenômeno. Ora, e o que o Lacan nos diz nos escritos? Uma frase que eu adoro. Coloquei de epígrafe num livro que vai sair agora, pela Sintoma em abril, vai ser um livro de diagnóstico na clínica com crianças. Depois vocês... ficou legal. Ficou legal. Coloquei como epígrafe esse do Lacan. O Lacan, ele diz, não fazemos confiança a priori no fenômeno. Gosto disso. Então, qual que é a grande diferença entre a psiquiatria e a psicanálise? A psiquiatria faz confiança no fenômeno. A psicanálise, cito Lacan de novo nos escritos, não fazemos confiança a priori no fenômeno. Não é que a gente ignora o fenômeno, a gente só não confia nele, entende? Ou seja, o fenômeno será interrogado. Posso pegar um outro exemplo que eu acho sempre muito divertido esse, porque me fez comprar um trem. Uma criança foi encaminhada porque ele enfileirava carrinhos. Uma criança de 3 anos. Enfileirava carrinhos, a escola falou, olha, presta atenção, enfileira carrinhos, é provável que ele seja autista, vamos levar para avaliação. Bom, a criança enfileirava carrinhos, era uma criança verbal, e aí, só que ninguém nunca tinha perguntado para ele, o que você está fazendo com esses carrinhos? Bom, a pergunta mais óbvia, e psicanalista é esse bicho que pergunta, não é? Me fala, então, o que você está fazendo com os carrinhos? Ele falou assim, estou fazendo um trem. Então, peraí, ele não está enfileirando carrinho, ele está construindo um trem.
E por que você está construindo trem? Porque eu gosto muito de trem, e você não tem nenhum trem. Eu falei, fato, não tem nenhum trem, eu comprei um trem. Tá? Inclusive, eu contei isso uma vez, foi na turma em São Paulo, não sei se foi da sua, Rosana, o pessoal brincou, falou assim, você, por favor, compre um trem. Eu falei, comprarei um trem. Porque... Então, veja, ele não estava, eu demorei um tempo para comprar o trem, mas eu comprei o trem. Ele não estava, no final das contas, enfileirando o carrinho no sentido do que a escola pensou. Ele estava fazendo uso dos carrinhos como se fossem as locomotivas de um trem, porque ele queria brincar de trem e não de carrinho. Então, veja, por que eu preciso desconfiar do fenômeno? O fenômeno enfileirar carrinhos está lá. Mas o fenômeno pode ser observado por um terceiro que olha e diz, está enfileirando carrinho. E olha que eu sou goiana, né, Luiz? O menino também é goiano. Ele olha por aqui e está enfileirando carrinho, e se eu confio no fenômeno, minha interpretação vai para um lado. Inclusive, nesse caso aí, foi para o de autismo. Mas, se eu não confio no fenômeno, ou seja, se eu desconfio do fenômeno e pergunto sobre ele para o sujeito, deu para entender a lógica? Eu saio do campo raso e vou para um outro patamar. Então, essa é uma diferença do diagnóstico que confia no fenômeno, que desconfia do fenômeno. Mas o fenômeno é ponto de partida para todo mundo, tá claro? A diferença é que vão me trazer o fenômeno e a gente vai desconfiar dele. E na psiquiatria vão trazer o fenômeno e o diagnóstico será feito a partir do fenômeno. Não tem certo e errado, são trabalhos diferentes, só isso. Modos de trabalhar, porque a psiquiatria vai trabalhar também com tratar os fenômenos. Por exemplo, não dormir é um fenômeno, correto? Então, você pode passar uma medicação para dormir, mas para a gente, não dormir é um fenômeno que vai ser interrogado. Há quanto tempo você não dorme? Em que circunstâncias você não dorme? O que tem acontecido desde que você parou de dormir? O que a gente está fazendo? Desconfiando do fenômeno. E ao desconfiar do fenômeno, porque a gente não tem a ferramenta, e nem quero ter, de passar o remédio para dormir. Então, você tem duas modos de trabalho diante do não dormir. Interrogar o estatuto do não dormir ou fazer dormir com algo que confia no fenômeno. Deu para entender mais ou menos a lógica? E, claro, criar uma dependência na medicação. Raquel? Aí, pronto. Oi, Renata, boa noite. Boa noite. A minha pergunta, foi por uma fala rápida sua, que o diagnóstico é uma forma de controle, né? Ele pode ser utilizado. A minha preocupação é que o diagnóstico pode ser utilizado como uma forma de controle. Pode ser utilizado como uma forma de controle, mas eu pensei também que ela pode ser utilizada como uma forma de vitimização do próprio, daquele que tem o diagnóstico. Porque, eu tenho isso, então eu não posso fazer aquilo, eu não posso fazer aquilo outro, eu não posso fazer aquilo outro, e utilizar como forma de vitimização. Isso pode acontecer? Meu microfone queria abrir. E é importante, nesse caso, Raquel, você se lembrar, inclusive, que aí eu nem vou pegar o texto da psicanálise, vou pegar do próprio SUS. O SUS tem uma cartilha interessante sobre diagnóstico, especificamente do autismo, mas ele serve para todos. Ele diz o seguinte, posso até abrir aqui a cartilha e mostrar para vocês, ele é bem interessante. O diagnóstico, ele é uma descrição, não uma justificativa. Uma frase simples, né? Mas uma frase muito boa. Qual que é a diferença entre uma descrição e uma justificativa? Veja, uma descrição eu pego os seus sintomas, organizo, formalizo de algum modo que a soma desses sintomas podem ser nomeados como um certo diagnóstico, que vai dar uma condição de tratamento, pensar políticas públicas, tudo isso é muito importante. Mesmo porque sem diagnóstico eu não consigo nem pensar políticas públicas, por exemplo. Né? Você vai aumentar o número de CAPs na cidade porque você tem, por exemplo, um aumento de determinados diagnósticos. Você vai colocar o serviço de psicologia, por exemplo, nas UBSs, porque você tem 16% da população com ansiedade e precisa de grupos de ansiosos nas UBSs. Deu para entender? Preciso dos diagnósticos para pensar políticas públicas, não estou criticando de modo algum. Mas, se a gente parar para pensar, por exemplo, nessa lógica do SUS, o diagnóstico é uma descrição e não uma justificativa. Então, por exemplo, a criança jogou um brinquedo no coleguinha. Aí você não pode dizer, ele jogou porque ele é TOD. Não, ele jogou porque ele jogou. Ele jogou o brinquedo no coleguinha. Esse é o fato. Não me importa se ele é TOD, se ele tem TDAH, se ele é TEA, se é isso ou aquilo, ele jogou o brinquedo no coleguinha. Quer dizer,
com o fato de que ele jogou o brinquedo no coleguinha. Porque se eu pego o diagnóstico e utilizo como justificativa, ele fecha o sentido. Percebem a diferença? A psicanálise traz uma abertura de sentido, e não com fechamento de sentido. Então, se eu pego jogar um brinquedo no coleguinha, morder o coleguinha como um fechamento, diagnóstico X, como justificativa para o comportamento A, eu encerro o assunto, não tenho mais nada para fazer com isso. O que a gente está querendo é não encerrar o assunto, é abrir o assunto. Tanto que quando a gente vai, por exemplo, numa escola diante disso, aí os professores às vezes falam assim, ele jogou o brinquedo, mas é porque ele é TOD, né? Né, doutora? Aí você fala assim, não, ele jogou o brinquedo porque ele jogou o brinquedo. Tentar descobrir como é que faz para ele não jogar mais brinquedo. Por que ele jogou justo nesse colega, né? Está jogando brinquedo, o que mais ele faz na escola além de jogar brinquedo? Ou seja, a gente vai desconfiar do fenômeno, transformando ele no ponto de partida de um texto. Onde esse texto vai dar? Tenho a menor ideia, isso é tão bonito, tenho a menor ideia, mas a gente vai seguir este texto. Percebe a diferença? E só mais uma outra coisa. Esse diagnóstico estrutural em que se baseia do relacionamento com a linguagem, né, do sujeito com o campo da linguagem, ele traz também, no quesito tempo cronológico, uma distância muito grande de um diagnóstico que confia nos fenômenos, né, provavelmente, né, isso é uma suposição minha, tá? Mas é interessante se apontar isso. Agora, lembrando, linguagem, para a gente, não é só essa que eu estou usando agora para falar. Então, por exemplo, como a criança brinca com os brinquedos, a escolha que ela faz de objeto, o uso que ela faz de objeto, por exemplo, se uma criança pega um carrinho e faz vrum, vrum, é um texto. Se a criança pega um carrinho, vira de barriguinha para cima e faz zum, e fica lá igual um spinner, ou seja, ela transformar o carrinho num spinner, é um texto. Ela pegar o carrinho e fazer vrum, vrum, é outro texto. Então, essa criança pode estar com 1 ano e meio e ela já me deu um texto. Entende? Qual a diferença entre ela fazer um uso simbólico do carrinho, o carrinho como representante simbólico do carro da mamãe, naquele carrinho pequeno, e ela fazer um uso estrito, a gente chama de uso estrito, essa coisa de você pegar uma roda gira, então uma roda gira e a roda não faz mais nada a não ser girar. Não faz um uso fantasístico ou representativo daquela roda. Ela simplesmente gira porque ela gira. Então, isso não é um texto, Raquel? Sim, sem dúvida. Percebe? Então, o texto também aparece muito cedo, desde que eu pare para escutá-lo. Só que para eu parar para escutar, eu tenho que sentar a bunda no chão com a criança, eu tenho que oferecer um monte de brinquedo, eu tenho que brincar com ela durante horas, durante dias, durante semanas. Entende a diferença? Porque esse texto, ele vem a conta-gotas. E aí a gente tem um problema também da coisa da urgência e da pressa. A gente está numa época em que as pessoas querem diagnósticos rápidos. Isso, que é o que eu falei da cronologia de uma resposta. Diagnóstico rápido só se você confiar nos fenômenos. Isso, só se confiar nos fenômenos, exatamente. Entende? Se não desconfiar. E aí vem o perigo. Por exemplo, vocês devem ter visto uma matéria de jornal sobre a relação entre crianças muito pequenas que ficam muito tempo no celular e sintomas autísticos. Vocês viram essa matéria? Eu vi. Se vocês jogarem aí celular e sintomas autísticos, vocês vão achar na BBC, vão achar em um monte de jornal. Então, se eu confiar no fenômeno, essa criança recebe o diagnóstico. Se eu desconfiar do fenômeno, ela talvez, o diagnóstico teria sido equivocado. Deu para entender a diferença? Veja, desconfiar do fenômeno e se a criança, ela não estabelece contato visual, está com atraso de linguagem, porque ela está hipoestimulada. Ela está na tela ao invés de na relação com as pessoas. Ela está mais se relacionando com a tela do que com as pessoas tridimensionais. E aí você testa. Você fala, olha, vamos zerar as telas, vamos fazer um detox de telas, zero tela e vamos ver o que acontece. E aí, de repente, você zera a tela e a criança começa a se interessar pelos objetos. E ao se interessar pelos objetos, ela se interessa pelas pessoas próximas dos objetos. E ao se interessar pelas pessoas próximas dos objetos, lhe dirige o olhar. E ao lhe dirigir o olhar, lhe dirige uma primeira comunicação, por exemplo, indicar o objeto. E deu para entender a lógica? Ou seja, se eu desconfiar dos fenômenos, mas para desconfiar dos fenômenos, eu não posso precipitar o diagnóstico.
Deu para entender? Ou bem, eu confio nos fenômenos, ou eu desconfio. Eu recomendo desconfiar. Bom, outro ponto, então, importante aqui, e aí passo para você, Maria Aparecida, em relação, então, aos fenômenos, vocês entenderam. Então, o psicanalista, ele diagnostica através da transferência, mas ele não é um leitor de fenômenos. Ele não é um leitor de fenômenos, mas ele não ignora os fenômenos, mas ele interroga os fenômenos, porque através deles ele interroga o inconsciente, tá claro? Ele interroga a realidade psíquica, ele interroga o fenômeno como sendo um ponto de partida, uma manifestação consciente para um texto inconsciente, para algum outro material que não está ali, que está velado e que pode ser desvelado. Então, o diagnóstico, ele aparece como estrutural e não fenomenológico, porque a gente desconfia justamente desses fenômenos. Então, o diagnóstico estrutural vai permitir que eu proponha ao sujeito a produção de uma verdade singular e a emergência de uma única história. Então, quando todo mundo vai se lembrar disso, chega um paciente no seu consultório pelo primeiro dia, e aí ele fala assim, você pergunta, por que você está aqui? Eu estou aqui porque eu recebi o diagnóstico de depressão. Pode ser qualquer um. Pode receber o diagnóstico de TAG. Agora todo mundo usa as siglas todas e todo mundo conhece as siglas, né? Eu estou aqui porque eu recebi o diagnóstico de TAG. Bom, se você não interrogar o TAG, a sessão acabou em 30 segundos. Porque depois dessa, então tá, e aí? Daí você vai ter que interrogar. Bom, me fala um pouquinho sobre esse diagnóstico. Eu venho procurando o diagnóstico há X tempo e finalmente encontrei. Temos uma direção. O que você andava procurando e o que é que você encontrou? Nossa, fui pego de surpresa, nunca pensei que poderia ter alguma coisa. Opa, estamos em outra direção, não estava procurando e tropeçou nessa coisa. Deu para entender? Veja, quando você interroga o estatuto do que ele traz, você vai chegando numa verdade singular. Você vai chegando, portanto, na emergência de uma história única. E o diagnóstico estrutural é basicamente a possibilidade disso. Então, só rapidamente diferenciando o sintoma na psiquiatria e o sintoma aqui na psicanálise, conforme a gente falou. Então, veja, na psiquiatria, o sintoma é, na verdade, o que a gente está chamando de fenômeno, fácil de perceber, né? São manifestações visíveis, inclusive visíveis a um olhar de terceiro. Podem ser fenômenos também subjetivos, por exemplo, meu pensamento acelerado, não tem como ninguém assistir. Eu que vou ter que dizer que meu pensamento é acelerado. Meu pensamento repetitivo, não tem como ninguém assistir. Eu vou ter que dizer que meu pensamento é repetitivo. Mas é fenômeno no sentido de que eu observo rapidamente ele. Ele está num certo plano da consciência que eu tenho facilidade de descrevê-lo. Bom, agora, e o sintoma para a psicanálise? O sintoma, ele é uma amarração. Ele é um tipo de amarração. Vocês conhecem aquela palavra capitonê, que a gente... Meu sofá tem capitonê ali atrás. Capitonê é aquele... você pega uma almofada, passa um botão e puxa. E toda a coisa se fecha para aquele botão. Então, capitonê seria um ponto de amarração. Né? O que é esse ponto de amarração? É como se toda a estrutura saísse daquele ponto. Daquele que a gente já falou sobre o traçunário e outros encontros. O S1, então o sintoma, ele é, no final das contas, um elemento que atravessa todo o código, fazendo uma certa amarração, uma certa estruturação, uma certa organização da cadeia significante, tá claro? A cadeia significante, para os S's não saírem doidos para um lado e para o outro, ele precisa de uma amarração. O sintoma é essa amarração. Então, vem cá, tem como alguém ir para a clínica e se curar do seu sintoma? Não, óbvio que não, o neurótico ama seu sintoma. Se tem uma coisa cara ao neurótico, é o seu sintoma. Então, o neurótico não vai abrir mão do seu sintoma. Então, para que ele vai para a análise? Para ceder um pouco do sintoma. Ele vai ceder um pouco do sintoma e a parte do sintoma que é irredutível, sempre vai haver uma parte do sintoma que não é interpretável e, portanto, é irredutível. Essa parte não interpretável, essa parte irredutível, é necessário fazer alguma coisa com ela. Inventar uma história única, inventar algo da ordem singular a partir dela. O Lacan nomeou isso de sintoma com H. Lembra que a gente vai conversar lá na frente sobre a diferença entre sintoma e sintoma também, mas já antecipando. Sintoma é a parte interpretável. Sintoma é a parte irredutível e não interpretável do mesmo acontecimento. Então, sintoma e sintoma, sintoma é o sintoma com H, vocês lembram dele. A diferença entre sintoma e sintoma não são duas coisas distintas.
é que o sintoma é a parte interpretável, ou seja, amarrada ao campo da linguagem, simbólico, e o santome ligado à lógica do real, daquilo que não cessa de não se escrever, que é irredutível, incapturável. Entende? É o que resta do sintoma. Veja que não é difícil. Tem horas que a gente olha para o Lacan, parece uma coisa enorme, não é não. E é muito interessante, e você encontra lá no Freud a base para isso. Então, veja, a gente não interroga se alguém tem ou não tem essa amarração. Então, na psicanálise, também uma outra diferença da psiquiatria. A psiquiatria, você interroga se a pessoa tem ou não tem um diagnóstico. Na psicanálise, todo mundo tem, tá claro? Não tem nenhuma pessoa nessa sala que, do ponto de vista da psicanálise, não tem uma amarração. A questão é que a amarração tem. Você vai ter aqui pelo menos 4 amarrações diferentes. A neurose é uma amarração, a psicose é uma amarração, a perversão é uma amarração, o autismo é outra amarração. Percebe? Então, a gente tem outras 4 possibilidades diferentes de amarração. O sintoma é a amarração da neurose, o delírio ou as vozes são a amarração da psicose, delírio é a amarração da paranoia, as vozes a amarração, por exemplo, da esquizofrenia, mas dentro das psicoses. A gente tem o S1 congelado e a borda, né, como uma amarração do autismo, e vocês lembram lá daqueles encontros que a gente fez. Ou seja, nós temos pelo menos 4 diferentes amarrações, se eu considerar o autismo como 4ª estrutura, mas não tem ninguém fora de alguma amarração, nessa lógica, entende? Fala assim, mas o sujeito ele não tem nada, então ele é normal? Opa, agora a gente caminha para a segunda parte da conversa hoje, que é a ideia de normal e patológico, ou seja, de psicopatologia, né? Mas antes de passar para a psicopatologia, Maria Aparecida? Boa noite. Eu achei muito interessante você falando sobre interrogar e abertura de sentido, porque geralmente quando uma pessoa fala sobre ter recebido um diagnóstico, ela fala, o doutor fechou o diagnóstico. O doutor, meu diagnóstico está fechado. Meu diagnóstico está fechado. E aí, não, aí você vem agora e traz, vamos lá, vamos abrir tudo isso aqui, trazer outras possibilidades, né? É isso, obrigada, Renata. Caiu um chuvão aqui, vocês escutaram o trovão daí, não? Escutou? Nossa, que coisa boa. Tá um tempão sem chover, tô querendo chuva. Você falou dessa coisa do abrir e fechar, então veja, o diagnóstico para psicanálise é uma abertura, tá claro? E não um fechamento. Então, não existe para psicanálise fechar um diagnóstico, tá claro? A gente sempre vai trabalhar com abertura, ou seja, hipótese diagnóstica. A gente, tanto que nas supervisões, normalmente, qual a pergunta que a gente faz? Que diagnóstico você pensou? O que sustenta esse diagnóstico que você pensou? O que dá notícias de outros traços que poderiam apontar para outro diagnóstico? Sabendo que um diagnóstico não é puro, o que aparece da ordem das outras possibilidades? Lembram disso? Porque não é interessante fechar. Fechar acaba. Tem um vídeo da Nádia hoje, muito legal, adoro a Nádia. A Nádia Paulo Ferreira, todo mundo conhece, né? A professora aposentada da UERJ, ela tem um vídeo hoje ou ontem, esses vídeos... Eu vi hoje, mas deve ser de hoje ou desses dias para trás. É um vídeo muito divertido falando isso, foi do dia... ontem. O Lacan, ele fala que você só tem certeza de um diagnóstico quando a análise chega no fim. Então, se você, por acaso, fechar, é porque a análise acabou. E você chega no fim do diagnóstico porque a análise acabou e você não tem mais como investigar. Então, você não chega no fim porque você atingiu a suprema certeza de saber sobre aquele diagnóstico, tá claro? Você chega no fim porque a análise acabou. E uma vez que a análise acabou, você não tem mais como investigá-la. E quanto a análise estiver andando, você está no processo de investigação diagnóstica. Percebe a diferença? Oi, Ser, você está com medo do... Peraí. Tem um ser com medo do trovão aqui. Os cachorros começam a beirar. Não sei se vocês viram passando cachorro por aqui por trás, de vez em quando vocês veem cachorro passando aqui atrás. Bom, então vamos lá. Vamos agora para o diagnóstico nosológico e para a gente poder entender essa coisa da psicopatologia. Diga. Você pode só repetir para mim, por favor? Você falou, enquanto a análise estiver andando... O diagnóstico está em aberto. Ele está em investigação. E é interessante, Flávia, veja,
as entrevistas iniciais, o Freud vai dizer que elas não servem para fechar o diagnóstico, elas servem para o diagnóstico diferencial, você lembra? No texto do Freud, sobre o início do tratamento, aquele que está no mesmo volume do livro do Schreber, se não me engano, 1911, o texto, chama Sobre o Início do Tratamento, que o Freud vai falar sobre dinheiro, sobre divã, texto maravilhoso, todo mundo tem que ler. Lá ele vai falar sobre a questão da função das entrevistas iniciais, para que serve a entrevista inicial? Estabelecer a questão transferencial, e uma das coisas que ele coloca como função das entrevistas iniciais, a gente vai ter um encontro sobre as entrevistas iniciais, é a questão do diagnóstico diferencial. Veja, ele não diz, fecha um diagnóstico, ele fala, faça um diagnóstico diferencial, você tem que saber, para seguir adiante, se é uma psicose ou não é uma psicose. Na época ele pensava em 3 estruturas, e nem chamava de estrutura, porque a estrutura é depois. Com uma beca, tipo assim, se formando, né? Aí engolindo um monte de livros, né? Aí eu lembro que isso foi na época da pandemia, eu até falei, poxa, eu queria que todas as crianças tivessem essa oportunidade. Mas é claro, ela está questionando o conteúdo, as escolas são conteudistas, né? Sabe? O ensino. Diego, eu fechei seu som porque eu acho que você está falando com outra pessoa. E aí, Flávia, olha só, importante a gente pensar que o diagnóstico diferencial, então, ele é só uma abertura. Eu preciso saber se é ou não é uma psicose para poder saber se eu faço cortes, para saber se eu posso fazer interpretações, para saber, entende? Mas não significa que eu sei com clareza qual é uma hipótese, e mantém-se hipótese. No caso da clínica com crianças, isso ainda é mais rigoroso. A gente fala que na clínica com crianças o diagnóstico se escreve a lápis, porque você tem todos os processos de subjetivação pelos quais a criança ainda vai passar, e, inevitavelmente, eu preciso acompanhar, caso contrário, eu viro uma espécie de profeta, né? Eu viro uma espécie de oráculo. Sabe um oráculo, né? Que diz o que vai acontecer? E aí é um lugar que o analista não pode ocupar, ele não pode ocupar o lugar de mestre, de oráculo, ou de qualquer coisa assim, né? Então, para poder fazer essa diferenciação entre o estrutural e o nosológico, eu preciso que vocês tenham claro, então, eu não vou avançar muito na diferença na explicação do nosológico, porque eu acho que está razoavelmente claro, mas só lembrando, então, quando a gente fala de nosológico, é o trabalho de diagnóstico a partir dos fenômenos e que está estabelecido em 2 manuais fundamentais aí, que é o DSM-5, da Associação Psiquiátrica Americana. Por algum motivo, o mundo todo segue o que os Estados Unidos mandam a gente seguir, então, a Associação Psiquiátrica Americana tem um manual que é mais utilizado, e o CID-11, que é o da Organização Mundial de Saúde, que acaba utilizando muito dos manuais dos Estados Unidos, sobretudo na nossa área, para se estabelecer. Lá dentro, você vai ter algumas nomenclaturas diferentes das nossas. Então, sintoma, como a gente diz, é fenômeno. Doença não é utilizado tanto ali, porque para ser uma doença, a gente precisaria ter condições que não encaixam os transtornos mentais. Então, a gente usa o termo ali dentro do DSM, né? Utiliza-se o termo de transtorno. E o que é o transtorno? E aí, já dou o salto para a coisa. Transtorno é um distúrbio, tanto que em inglês é distúrbio e para a gente é transtorno, em português. O transtorno, ele é um distúrbio, é um mal-estar, é um sofrimento que advém das grandes possibilidades de você se relacionar com o mundo. Ou seja, os transtornos mentais, eles são um quadro de sofrimento que compromete sua vida pessoal, sua vida familiar, sua vida social, sua vida profissional. E aí você para e pensa, quem não tem? Se o transtorno é um distúrbio, um transtorno que causa um certo dano na sua interação com o mundo, é impossível que alguém não o tenha. Então, não me assusta quando as pessoas falam assim, mas parece que todo mundo tem um diagnóstico. É claro que todo mundo tem um diagnóstico. Isso não sei se é um problema por si só. A questão é o que você vai fazer com esse diagnóstico. Se esse diagnóstico vai levar exatamente a uma medicação, se esse diagnóstico vai virar uma espécie de justificativa, entende? O que se vai fazer com esse diagnóstico é que é a questão em pauta. Maria Aparecida, você levantou a mão de novo ou já estava levantada aquela hora? Desculpa, Renata. Não, só para saber. Lena? Vou baixar para você. Lena? Oi. Oi, tudo bom? Tudo bom. Então, não sei se a gente vai voltar nisso, né? Eu imagino que sim, mas a gente também, quando você fala que o diagnóstico como forma de controle, que pode ser mal utilizado,
Eu acho que você trouxe exemplos da micropolítica, que eu acho interessante ver, mas é também importante a gente perceber a dimensão... Só um minuto. Olha ela trazendo a cama para dentro, porque começou a chover. Vocês estão vendo ela carregando a cama? Desculpa, mas é um ser terrível. Ele abriu a porta estava fechada, ela pulou na maçaneta, abriu a porta e está trazendo a cama. Desculpa, mas vamos continuar. É inteligente. Então, para lembrar que tem uma dimensão biopolítica, né? Né, para a gente... Eu acho que a gente vai tratar disso agora, né? Você vai falar de psicopatologia, a gente vai pensar, né, porque você trouxe de início logo a patologização e a medicalização do sofrimento, né? Então, me lembrei muito do Preciado, né? Quando ele fala da farmacopolítica, né? Farmacopornográfica, né? O regime farmacopornográfico, né? E como isso tem a ver, inclusive, com o diagnóstico, na época ele estava trabalhando com a questão trans, né? Então, não sei se a gente vai poder entrar nisso, porque eu acho que é importante a gente abranger essa crítica para além dessa questão da micropolítica, né? De dizer Lembrando que no DSM-5 a questão trans ainda está como diagnóstico de um transtorno. Ainda está. E até pouquíssimo tempo atrás, 2021 ou 2022, agora a data exata agora vai me falhar. O Brasil exigia que para você trocar os seus nomes na documentação, você precisava de um laudo, tá? E alguns médicos exigiam que essa nomenclatura fosse colocada por um psiquiatra para que o endócrino passasse os hormônios. Isso, mas ao mesmo tempo existia uma lacuna, né? Ele escreve na França e ele busca, de fato, inclusive, acesso ao hormônio por outras vias, né, até como uma forma de dissidência política, né, que ao mesmo tempo existe, olha, eu acompanhei pessoas trans na França por alguns anos, e me chocou o fato de eles, das mulheres trans terem acesso ao Androcur, né, que é para parar a produção de testosterona, mas elas tinham que conseguir sempre por meios, assim, ambíguos, porque a medicação era prescrita, por exemplo, para pessoas que tinham, que eram estupradoras, mas não podia estar escrito mulheres trans, né? Porque tinha que ser especificamente para homens. Então, no Brasil, hoje, a legislação mudou bastante, mas é recente. Então, hoje, você não precisa de avaliação psicológica para conseguir acesso aos hormônios. Eles são, inclusive, distribuídos na rede pública, não necessariamente os melhores e os mais modernos, mas são distribuídos pelo SUS. Então, alguma coisa se mexeu nesse universo. Mas é interessante isso que Paul Preciado fala, que de quem decide. A pergunta que a gente está colocando aqui é quem decide sobre o teu corpo. Quem nomeia um hormônio de masculino, por exemplo, e quem diz que só uma categoria da sociedade vai ter acesso àquelas pessoas, né, que são categorizadas dessa maneira absolutamente fisiologista, né? Não tem isso. O Rodrigo, inclusive, cita a laqueadura, não precisa mais de laudo, tá, Rodrigo, para laqueadura, desde 2022 ou 2023, posso estar com a data errada, mas está agora, depois da pandemia. Exigência de laudo psicológico para fazer laqueadura, ou a assinatura do marido, ou a obrigação de ter 2 filhos, caiu. Porque tinha tudo isso. Para fazer laqueadura, você tinha que ter mais de 24 anos, pelo menos 2 filhos vivos, tá? Tem uma coisa mórbida. 22, né, Rodrigo? Caiu. Então, veja, é tudo muito recente. Então, quando eu falo do diagnóstico como algo de controle, acho que vai nessa direção, Lena, do que você está falando. Pode falar, você ia falar alguma coisa. Quer completar algo, Lena? Não, era só trazer essa dimensão biopolítica mesmo, sabe? Eu acho que a gente vai entrar mais nisso agora, né? Isso, e aí eu passo para você, Fernanda, então vamos, o barulho da chuva, deixa eu só fechar a porta, o barulho da chuva ficou forte, peraí. Então, tem que ser... pode falar. Eu ia aproveitar esse momento aí para perguntar para a Lena se é um artigo ou um livro do Paul Preciado que ela traz essa informação. É o livro Texto Junkie. É o Texto Junkie, estou olhando para ele ali para pegar o nome certo. É o Texto Junkie. Tá, obrigado. Eu tenho ele em PDF, se precisar, se vocês quiserem, eu mando, tá? O do Paul Preciado, acho que eu tenho quase todos em PDF, tenho certeza não.
Antes de passar para você, Fernando, vamos lá, então, rapidamente para essa questão do diagnóstico e do psicopatologia. Veja, a palavra psicopatologia é uma palavra razoavelmente antiga, localiza-se ali em textos do século XVIII já. Então, anterior à psicanálise, anterior à psiquiatria, é uma palavra que existe há algum tempo. Agora, é interessante a gente pensar como que essa palavra se forma e que uso que ela pode ter. Então, vamos dividir a palavra psicopatologia, né? Psico, que tem a ver com psique, psiquismo, patos, que tem a ver com paixão, com excesso, e finalmente também, obviamente, com sofrimento, né? E logia, que é o estudo, que é o saber. Agora, psicopatologia, então, seria esse estudo, esse saber sobre a paixão da mente. Só isso. Agora, por que psicopatologia, de repente, se amarrou a ideia de doença? Né? Se amarrou a ideia de diagnóstico, inclusive, né? Psicopatológico. Tanto que mesmo no curso de psicologia, você tem disciplinas de psicopatologia. Agora, o Freud fez uma coisa muito interessante. Quando o Freud pegou essa palavra para si, em 1901, e é um dos primeiros textos do Freud pós-psicanálise, pós-fundação da psicanálise, então você tem a interpretação dos sonhos, passa um pouquinho, ele tem, em 1901, um texto que é sobre a psicopatologia da vida cotidiana. E aí que eu acho uma coisa genial que ele fez, uma ruptura. Ele pega a palavra psicopatologia e, de algum modo, castra a ideia de ligar lá a doença quando ele coloca vida cotidiana na frente, percebem? Psicopatologia da vida cotidiana é como se ele estivesse dizendo, olha, esses acontecimentos, esse sofrimento, esse mal-estar, ele está presente na nossa vida cotidiana. Não há ninguém que não conviva com ele. Não há ninguém que consegue não carregá-lo no corpo, no pensamento, na relação com as pessoas, no trabalho e assim por diante. Agora, quem é que vai definir o peso deste sofrimento para a psicanálise tem que ser o próprio sujeito. E aí entra, acho que, numa coisa que você colocou, Lena. Quem decide é o próprio sujeito ou quem está ao redor? Eu tinha pegado aqui, eu nem peguei a questão trans para esse debate, eu tinha pegado a questão do autismo para fechar o debate, embora a questão trans também caberia perfeitamente, mas o que eu tinha pegado como exemplo foi até a questão do autismo, eu vou nessa direção por hora, mas eu acho que essa questão a gente pode e deve, acho que a gente pode até colocar depois uma temática sobre ela, que eu acho que seria interessante. Mas, então, veja, a patologização, ela acaba se tornando uma forma de controle, porque eu digo que aquele sofrimento é patológico, e sendo patológico, precisa de uma intervenção. Aí precisa de uma intervenção de quem? Dos pais? Da medicação? Do Estado? Quem vai decidir aquele sofrimento? Pegando a questão trans, Lendo, uma coisa, por exemplo, que as pessoas LGBT, as pessoas trans que eu conheço ficam enfurecidas, é quando alguém diz que a pessoa ela é trans por um enorme sofrimento com o corpo. E aí ficam enfurecidas com essa lógica. Que é como se estivesse dizendo que a questão trans seria uma saída diante de um insuportável e de um sofrimento com o corpo. Quem disse isso? Não foi a população trans que disse. Isso foi dito por neuróticos cis sobre aquele corpo que eles não entendem. Entende? Então, quem disse que se trata, tanto que o diagnóstico que se deu foi de um certo desencontro com o corpo, um certo dismorfismo. Disforia corporal, né? Podia ser pensado disforia social, né? Exatamente. Então, quem é que diz que é uma disforia? Quem é que diz que é um desencontro com o corpo? Pessoa cis. Mas quem é que tem que dizer se é um encontro com o corpo ou um desencontro com o corpo? Entende? Do ponto de vista, quando eu escuto as pessoas trans, elas me dizem de um encontro com o corpo e não com um desencontro do corpo. Então, por que a psiquiatria diz que é uma disforia? Que é um desencontro com o corpo? Acho que você pega um tema bem bacana. Então, antes de eu pegar o meu exemplo do autismo, Fernando? O que eu acho interessante, no final das contas, é que Freud já descobriu essa psicopatologia da vida cotidiana, e a gente sempre está reclamando de tudo na vida, né? E a gente reclama com os outros, mas eu não consigo entender porque, de certa forma, não há uma cultura da terapia, da psicoterapia,
sabe, da psicanálise, como há a cultura de, eu estou doente, eu preciso ir ao médico. Eu estou com... Aí vai criando esses diagnósticos todos que nós sabemos, né, que você já bem explicou, e vai buscando remédio em cima de remédio. Remédio para dormir, depois o remédio para ficar acordado, depois o remédio para isso, depois... Você já falou isso tantas vezes para a gente. A questão toda é que não há, de forma alguma, um incentivo para mostrar que, olha, a neurose, aquilo que é basicamente a sua preocupação constante com que o outro, a população, sei lá, as pessoas que estão ao seu redor, as suas relações interpessoais, a cultura, de um modo geral, quer determinar para você, né? As histéricas sofriam por conta do patriarcado, e hoje as mulheres ainda sofrem. E retiravam o útero, né? Lhe retiravam o útero para diminuir aquele comportamento inadequado. Porque era o sangue que subia para a cabeça e tudo mais. Então, e hoje ainda as mulheres sofrem, eu estou estudando no ESP os transtornos alimentares, né? E as mulheres sofrem no corpo aquela coisa de viver um padrão. É a cultura determinando como é que a pessoa deve viver. Como é que a pessoa deve conduzir a própria vida? E aí isso é importante a gente observar que a cultura não está de fora, ela está de dentro, tá claro? Sim, porque todos nós estamos nessa estrutura. Isso. O machismo está nessa estrutura. A exigência da cultura, sobretudo na neurose, ela é assimilada e passa a compor a minha realidade psíquica, né? Então, não preciso mais que alguém venha julgar meu corpo, eu mesmo julgo, né? Isso é assimilado e passa a fazer parte do meu texto, entende? Só para a gente fechar, eu coloquei aqui e vou pedir, eu já mandei no grupo algumas vezes, vocês devem se lembrar, mas eu vou colocar aqui para a gente, peraí, janela, não é janela. Deixa eu abrir aqui, que eu esqueci que eu tinha diminuído, pronto. Eu coloquei lá, já no texto, no nosso grupo do WhatsApp algumas vezes, mas só para a gente entender essa coisa de quem decide o quê. Essa denúncia do ano passado, de 10 de setembro de 2024, ao Ministério dos Direitos Humanos sobre os tratamentos aos autistas. Lembra que a gente já conversou sobre isso? Então, veja, o que essa denúncia está dizendo? Olha, as entidades Autistas Brasil, Abraça, Vidas Negras Importam, fazem uma denúncia sobre a prática de excesso de horas de terapia impostas a pessoas autistas no Brasil, particularmente quando aplicada o ABA, né? O que você perguntou, Thaís? Não, está no livro das estruturas clínicas, está numa outra tabelinha, mas voltando para cá. Então, veja, historicamente, o tratamento de pessoas com transtornos mentais no Brasil foi baseado em práticas de segregação e institucionalização. Os hospitais psiquiátricos, comumente conhecidos como manicômios, funcionavam como verdadeiras prisões, onde os pacientes eram submetidos a condições degradantes, tratamentos coercitivos, privação de liberdade. E o que eles estão dizendo com isso? A ideia aqui é que, de algum modo, os tratamentos, quando são impostos um certo modelo e uma certa quantidade de horas, seria uma configuração de regime manicomial e a violação de direitos humanos. Mais especificamente porque, veja, essa partezinha aqui que eu queria colocar, veja, a prática de submeter pessoas autistas a longas jornadas terapêuticas, muitas vezes excedendo 40 horas semanais, caracteriza uma forma moderna de regime manicomial, embora não envolva confinamento físico, como nos antigos manicômios, essa imposição de horas excessivas de terapia exerce um controle, lembra que a gente falou do controle? Ou seja, o diagnóstico autoriza esse controle, autoriza que você coloque uma criança em 40 horas de terapia ou mais, desproporcional na vida desses indivíduos. Essa abordagem é comumente justificada com o argumento de que uma maior quantidade de horas de intervenção terapêutica resulta em momentos e melhores resultados de desenvolvimento. Contudo, tal justificativa não leva em consideração as necessidades individuais, direito à autodeterminação e dignidade da pessoa autista, forçando a adequar-se a comportamentos e expectativas neurotípicas. Por que eu acho essa denúncia muito interessante? Porque eu acho que ela sintetiza o que eu estou falando do diagnóstico. O diagnóstico do autismo ele é fundamental. Ele é extremamente necessário para as políticas públicas, para os direitos individuais, para acesso à informação. Ele é extremamente importante, mas ele pode ser mal utilizado. Consegue perceber? Por exemplo, ele pode ser utilizado
com a prerrogativa de tentar fazer com que os fenômenos, ou seja, as características do autismo, não estejam ali, naquele funcionamento, eu posso propor 40 horas de terapia. Veja o que eles estão dizendo, forçando a adequar-se a comportamentos e expectativas neurotípicas. Quem que determinou que o funcionamento neurotípico é o funcionamento verdadeiro e o funcionamento atípico ou autístico precisa ser sanado? Então, eu interrompo nesse ponto. Então, veja, não estou dizendo com isso que eu sou contra o diagnóstico nosológico, de modo algum. Ninguém disse isso, está claro? Estamos falando dos riscos do mau uso do diagnóstico, à medida que o diagnóstico ele tem que servir para condução de um tratamento, políticas públicas, deu para entender? Melhor funcionamento, não para acabar com o sofrimento característica, para diminuir, porque acabar não tem, psicopatologia da vida cotidiana não nos dá isso, né? Mas melhorar as condições do sujeito dentro do seu modo de funcionamento, e não em outro modo. Entende? E aí eu poderia acrescentar na nossa história curta do Brasil os absurdos disso. Cura gay, posso colocar essa na lista? Que é proibido no Brasil, mas é proibido há pouquíssimo tempo, vocês se lembram? Foi proibido agora, há uma esquina atrás de tempo. A gente pode colocar essa questão que a Lena colocou da população trans, o diagnóstico de uma disforia de gênero, essa questão que se coloca aqui do controle excessivo em relação a pessoas autistas, e eu poderia continuar a lista, e a lista é razoavelmente grande. Então, o diagnóstico não é o problema, mas é necessário saber para que ele serve, e quando não fazer uma combinação entre diagnóstico e patologização e medicalização da vida psíquica. Só isso, certo? Então, lembrando da nossa sequência, na semana que vem, pegando bem a nossa lista de conceitos fundamentais, aquela lista que já está lá no grupo, tá? A gente começa, então, com as especificidades da clínica psicanalítica. Semana que vem, então, quais são as especificidades? A psicanálise aplicada, a psicanálise com bebês, a psicanálise com crianças. Semana que vem, então, a gente vai, então, detalhar quais são as especificidades. Combinado? Beijo, até lá. Boa noite, obrigada. Até boa noite. Bom descanso. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Obrigada.